aqui, atualizando umas notícias sobre a tua atividade, e eu vi uma notícia aqui de fevereiro de 2025, 12 de fevereiro de 2025, tu entregaste um relatório sobre a situação das escolas do Rio Grande do Sul para o governador Eduardo Leite, né? 12 de fevereiro, estamos chegando aí 12 de maio, vai fazer 3 meses agora, né? Tivemos algum retorno, Sofia, do nosso nobre governador Eduardo Leite sobre este relatório? E é bom dizer que este relatório é fruto da tua atuação como presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né? Vamos fazer assim, Sofia, o que tinha nesse relatório e teve algum retorno do governador já? Olha só, coincidência, hoje eu recebi um WhatsApp, eu estou marcada para ir visitar uma escola hoje às 17 horas, mas essa semana eu dei uma entrevista porque o governador anunciou, foram feitas 400 obras, e eu disse, olha só, só escolas que foram avariadas, informada pelo governo do estado para o governo federal, que mandou dinheiro para todas elas, avariadas na enchente, eram 500 e poucas escolas. E nós vínhamos monitorando, na minha presidência da comissão, 505, outras 505, não as avariadas pela enchente, que davam 1.600 demandas. Então, cada escola tem mais do que uma demanda, né? É elétrica, hidráulica, é o telhado, as principais questões, os refeitórios, os banheiros, as quadras escolares, que são inexistentes, são destruídas. Então, 1.600 demandas, e a gente foi monitorando durante o ano, foi apresentando relatório, 2 anos eu fiz isso como presidenta da comissão, agora eu sou vice-presidenta, porque agora no rodízio está o MDB, mas eu sigo acompanhando, tanto que hoje o Piscine, que é o subsecretário de Obras Escolares junto ao SOP, ele me disse, deputada, a senhora tem então a lista das demandas, porque eu venho incomodando, está marcado para eu visitar uma escola hoje, a Bento Gonçalves, que é uma escola que foi atingida pela enchente aqui em Canoas, às 17 horas, e ela está, assim, precaríssima. Tem escola como a Tereza Franciscucci, ela sequer a obra começou, em Canoas, ela cobriu de água e colocaram as crianças noutra escola, quilômetros de distância, famílias, conflito com outra escola, tá uma loucura, não começou a obra. As do Vale do Taquari, das 5 que nós acompanhamos estaduais, porque lá são cidades pequenas e cada cidade tem uma escola estadual, grandona pelo menos, que foi atingida. Das 5, 4 estão fora do seu endereço, né? A única que foi consertada foi por parcerias. Então, assim, o que eu tenho demonstrado, que o governo do estado, ele cria laranja de amostra, desmancha as laranjas de amostra, agora nós vamos entregar 99 escolas para iniciativa privada, vamos tentar uma PPP, agora nós vamos, depois, eles veem que está tudo errado, a gente denuncia no Tribunal de Contas, agora nós vamos fazer contratação simplificada, agora nós vamos fazer as escolas modelo. Então, assim, ele fica zigue-zagueando o que ele não faz, e a gente tem afirmado, tem dito, ele não tem equipe, ele é um modelo de estado mínimo, contratação temporária, professores são 27 mil contratados temporários, ele ignora plano de carreira, concurso público, fez um único concurso, ele já está no 7º ano, né, no 6º ano dele, 4 e 7º ano, ele fez um único concurso público, Sartori não tinha feito, fez para miseráveis 1.500 vagas e não botou, nem aceitou banco de reserva de pessoas que passaram, que é outra luta que nós estamos fazendo. Então, assim, tudo é temporário, tudo é frágil, então não ficam os profissionais no estado, então ele não tem capacidade nem de gastar. A gente está fazendo audiências, nem de gastar dinheiro que o governo federal coloca aqui. Né? Se vocês virem, ontem à noite eu estava numa audiência pública em Canoas com o nosso vereador Gabriel Constantino, e explicava para o pessoal, olha, final do ano passado, 6,5 bi para as obras estruturantes no estado, o governador puxou para si, eu vou fazer. Eu participei da reunião que veio o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e ele disse, vamos decidir prefeitos, governadores e nós, governo federal, quem vai fazer essas obras que pegam vários municípios? Bacia do Caí,
Bacia do Jacuí. E o que o governador não? Deixou para si. E nós, o governo do estado, vai fazer. Só que o governo do estado não tem mais, ele terminou com a Metroplan e não tem capacidade. Então, nesse 1 ano de enchente, o que ele anunciou? Os projetos ficam prontos em 2026. E começo de obra 2027. Gente, se essa chuva de hoje tivesse sido uma chuva mais forte, a gente estava com a cidade de novo alagada. Então, quando eu fiz o monitoramento, já vinha mostrando, a gente vem mostrando, não dá nesse estado mínimo, a escola recebe recurso, ela não pode fazer obras estruturantes, né, obras maiores, ela pinta, ela arruma ela põe um ar-condicionado, mas se não fizerem a estrutura elétrica, não pode nem ligar, e vemos os calorões das escolas, não tem nem como, às vezes, nem o ventilador gira. Então, esse trabalho, hoje o Piscine, mesmo eu não estando na presidência, ele me pediu a lista, eu digo, vamos marcar uma reunião, porque eu vou te mostrar, eu vou te levar escola por escola, porque a gente quer se dedicar, porque eles sabem, cada vez que eles fazem um anúncio furado, eles sabem que eu tenho um monitoramento real, mesmo não estando na presidência, a gente continua monitorando e vai atualizando, vem recebendo mais das escolas, para eles não mentirem tanto, e para eles acharem um jeito de ser mais efetivos e responder à necessidade da educação. Mas infelizmente, né, Sofia, infelizmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem aí uma imprensa extremamente complacente, né, com esses governos, desgovernos nossos aí, tanto do Leite como, né, da Prefeitura Municipal aqui de Porto Alegre também, e essas coisas infelizmente não aparecem, né? E o pior dessa questão do Eduardo Leite, desse enfrentamento, não enfrentamento, né, a reconstrução do Rio Grande, das enchentes, é que o dinheiro está à disposição, como tu colocaste aí, né? Com o dinheiro à disposição, e não são feitas as obras necessárias. Isso aí tá sendo extremamente perverso para o Rio Grande, né? E Portinho, se tu me permite, aproveitando essas ondas, ontem à noite eu disse para Canoas, porque o nosso Gabriel Constantino, vereador, ele está fazendo reuniões descentralizadas vindo da comunidade, né? E aí eu disse para eles, Canoas, a ponto que ele fez 4 audiências, ontem era a 4ª, e Canoas fez 2 atos já, 2 atos, que coisa que em Porto Alegre não está acontecendo. E graças a isto, tá ali estão as fotos, graças a isto, os vereadores tiveram que vir de bando aqui na frente do Palácio semana passada, ali o vereador Gabriel, e aí eu digo, gente, vocês vão fazer o governador se mexer e dizer como e quem está fazendo, em que tempo vai fazer. E aí eu tenho aqui um monitoramento que saiu no jornal das obras, se vocês pegarem cada uma, Arroio Feijó, Bacia do Jacuí, vai lá embaixo, status atual, contratação para atualização do anteprojeto. Bacia dos Sinos, status atual, sistema de proteção sendo finalizado, desenvolvimento do estudo de impacto ambiental. Aí pega lá os diques de São Leopoldo, é a única cidade onde andou, status atual, finalizadas as elevações do DIC 930, 45, em execução o reperfilamento do DIC 904, porque esta obra foi o Vanazzi, o nosso prefeito, que tocou. Nós somos os primeiros a pegar projeto, nós tínhamos projetos, o governo federal deu dinheiro, nós tocamos. Muro da Cassol, aqui é o único que tem, aqui na Prefeitura de Canoas, que fez e deu início à proteção nesse muro aí. O que é do Estado, tudo finalizado, Bacia do Gravataí, sendo finalizado o estudo de impacto ambiental. Arroio Feijó, termo de referência para atualização. Cada um deles tem 2,5 bilhões, 531 milhões, 450 milhões. Então, o Estado, ele, até no ano das enchentes, ele foi obrigado, foi escancarado, que ele não está tocando, mas Canoas fez 2 atos belíssimos, eu estou com a carta aqui dos moradores de Canoas atingidos,
Isso no sábado passado. Então, eu quero dizer que as cidades precisam se mexer, porque esse governo tenta enrolar o povo com... E aí, pior ainda, dizer que o governo federal é que não viabilizou. Viabilizou. O dinheiro está na Caixa Federal, 6.500, desde o final do ano, 6.500, e mais o dinheiro do FUNRIGS. E ontem eu dizia isso, porque a prefeitura dizia, nós não temos dinheiro para botar fora descarte. E eu digo, vocês têm projeto? O PAC dos municípios foi até dia 31, agora dia 30 de abril, 31 de março, os municípios podiam botar projetos lá e o governo federal pagar. Aí depois o diretor veio, eu fiz um projeto de ecopontos. E mais, além dos PACs que o governo Lula está alcançando direto aos municípios, ao estado, nós temos o FUNRIGS, que é o dinheiro que seria do pagamento da dívida pública, de 3 anos, que em 3 anos o governo do estado vai ter que colocar 17 bi, dinheiro que iria para a União, para o governo federal, tá? Ficou aqui, e esse dinheiro dá para os municípios apresentarem projeto, porque o Eduardo Leite quer usar parte dele para fazer a PPP dos pedágios. Nós estamos brigando, ele já está anunciando para o bloco 2, que é lá no Vale do Taquari, onde foi super impactado, 3 vezes, lembra? Ele vai fazer pedagiamento das RS de lá, além da serra ali de Nova Prata em diante até Passo Fundo, 24 praças de pedágio, caríssimo, e vai botar o dinheiro do FUNRIGS, 1,3 bi para fazer as primeiras obras, para tornar atrativo e não ficar tão caro o pedágio, mas é caríssimo pelo valor que está em análise. Então, ele está usando esse dinheiro. Então, nós temos que organizar as cidades para brigar e exigir o dinheiro do FUNRIGS para projetos que a cidade pode encaminhar. E tu falaste do Melo, né, Portinho? Isso aí, bloco 2. Capítulo Melo. Ai, gostei. Daqui a pouco fazemos Melo. Não adianta que o Melo merece um capítulo especial aqui, ó. Tá aqui que bom, olha ali, ó, audiência pública, bloco 2, né? É isso aí, ó. Então, e o que o pessoal está propondo? Eu fiz audiência em Nova Prata, participei lá em Teutônia, eles estão lá, os moradores estão dizendo, nós queremos esse 1,3 bi sem pedágio, com esse 1,3 bi, e por isso eu marquei no Tribunal de Contas na semana que vem, com esse 1,3 bi nós podemos fazer isso, eles listaram as obras que eles querem, a duplicação, aonde, como, pá, e não precisa pedagiar, não precisa penalizar a população. Então, assim, só que o governo do estado não é um governo que escuta, a gente está fazendo, gritando, mas não tem escuta. 24 pórticos de free flow para 415 quilômetros de rodovia, né? Exatamente. É isso, né, Sofia? Usar o dinheiro que vem para a reconstrução do Rio Grande para tornar mais baratinho para os amigão, né? Para os empresários amigão poderem ter mais atrativos ainda, né? Como se o pedágio por si não fosse um grande atrativo, né? Mas ainda tem que ficar um pouquinho melhor, tá? Tá muito custoso esse pedágio aí. Não, é uma coisa impressionante, né? É assustador. Mas, cara de pau. Vamos para o capítulo chinelão, né? Ele mesmo disse que ele é o chinelão, né? Vamos para o capítulo... antes do capítulo chinelão, o pessoal está perguntando aqui, Sofia, não sei se tu tens informações, o Madeirada e a Regina Alves, para a gente fechar o pessoal... O Madeirada está chamando de Milk aqui, ó. Eles estão perguntando do Pix, o Pix que o governo do estado divulgou lá na época, né? Depois se descobrir que ele ia para a Associação dos Banqueiros, né? Que fim deu aquele Pix, hein? Os banqueiros distribuíram para quem aqueles Pix? Então, esse é um mistério, assim, é claro que a gente sabe, o governador anunciou, eu estava lá em Canoas e uma pessoa disse, olha, eu ia receber os 3 mil, né? Os 2 mil, eles distribuíram para famílias, não se sabe o critério, porque alguns receberam, outros não receberam, necessitando tanto quanto, né? Enquanto o governo federal conseguiu pagar os 5.700 para todo mundo, ele fez essa demagogia do Pix, né? Que ele ia entregar para as famílias mais pobres, que não sei o quê, uma parte recebeu ínfima, e aí esta conta era uma conta realmente feita
com o banco, né? Eu não lembro qual é que é o banco. Era agora, a associação dos bancos. A associação, isso aí. Assim, né? E aí, o que acontece? Teve essa transição para o FUNRIGS, ele foi obrigado, eu acho que o governo federal foi muito inteligente, porque algumas coisas tinha que fazer, não dava para simplesmente perdoar a dívida, porque essa dívida, ela inclusive, esses 3 anos foram perdoados, não será cobrado juro nenhum, 0 juros, vai lá para o fim da fila, e ainda agora já o governo fez o tal do Propag, então já fez uma nova fórmula, que quando o governo do estado voltar a pagar, vai ser juros 0, só recomposição da inflação, e parte do serviço da dívida do estado do Rio Grande do Sul, 2% pode ser deixado aqui no Rio Grande em ações da educação e tal, tem uns 2, 3 critérios. Ainda bem que o governo federal obrigou a colocar no FUNRIGS esse dinheiro da dívida, e isso fez com que tudo que fosse tudo para lá. Se é que sobrou alguma coisa, e eu vou te dizer, não sei, do tal do PIX, porque veio o PIX de governos de estado, me lembro, Goiás, juntou dinheiro, mandou, lembra? Era dos cidadãos de forma geral, até do estrangeiro, e alguns fundos, Fundo do Nordeste mandou dinheiro, enfim. Então, o governo, essa semana, tem um conselho deliberativo que ele ele reúne, mas não é ele que decide onde é que vai botar o dinheiro. Essa semana nós votamos um projeto aqui na Assembleia, que discutimos muito que esse projeto não tinha impessoalidade, né? O governo criou um projeto na área da agricultura, não é nem da agricultura familiar, a gente insistiu muito que fossem os que fossem cadastrados na agricultura familiar, ou seja, 15 mil agricultores, e ali tem vários termos, a gente ainda não sabe como vai ser beneficiado, tensionamos bastante, fizemos uma emenda, não foi acolhida, que fosse do cadastro da agricultura familiar, mas eu sei que 900 milhões daquele FUNRIGS vai para essa política de recomposição dos solos da agricultura familiar. Da agricultura, eu estou dizendo, nós queremos que seja familiar, teve um compromisso que seja, mas a gente não garante 100%, vai ser via Emater, projetos que a Emater vai fazer, vai ter um investimento na Emater, vai ter investimento em máquinas agrícolas, enfim. Então, esse sim, foi um projeto que veio aqui para a Assembleia, que a gente discutiu, que a gente votou, a gente acha que é imperfeito, porque tinha que ter um conselho com representação dos pequenos agricultores, do MST, e o governo restringiu, não permitiu as nossas emendas, mas esse é um projeto que veio para cá desse dinheiro do FUNRIGS, que vai totalizar 17 bilhões até o final do ano que vem. Então, assim, tem dinheiro, né? Seja os 6,5 bi que é para os projetos, seja os PACs, PAC 1 e 2, erro do governo federal, que esses PACs, eles foram disponibilizados para os municípios e estados colocarem os projetos, em vez de ser via orçamento participativo nos estados e no município. A gente queria que fosse assim. De novo, é um problema do Lula que não gosta de participação? Não é. É um problema que o Ministério das Cidades é MDB, porque é a União Brasil, porque é... E aí, todo o poder aos governos de direita e prefeitos e governador. O governador aqui do estado é capaz de perder todas as 6 escolas de turno integral, porque ele botou uma lista que eu era presidente da Comissão de Educação, sou da Educação, corri atrás para descobrir qual é a mesma escola, e o governo federal deu ok, só que não tem terreno, botou uma na Restinga, não tem terreno, botou lá em Capela de Santana, já decidiu que não dá para fazer, vai fazer por outro dinheiro, as 6 vão mudar. E nem sei se vai acertar, porque botou uma escola que nós estamos lutando para fazer ela de novo, lá em Capão do Leão, mas de novo deu problema no terreno. Então eu vou te contar uma coisa, tem dinheiro dos PACs, tem dinheiro do FUNRIGS, tem dinheiro que foi direto para as famílias do governo federal. Eu tenho aqui o próprio Correio do Povo, o MEC divulga o balanço dos repasses, enchentes no RS. E olha que interessante, né? Cerca de 359 milhões para apoio educacional, 25,8 milhões por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiou 1,7 milhões de estudantes, tudo a mais. O Ministério autorizou 185 milhões destinados à construção de 28 escolas, a reconstrução.
em 16 municípios destruídos, como Lajeado, Encantado. Programa Direto na Escola, a escola teve 40 milhões. O Direto na Escola foi um dinheiro a mais para as escolas atingidas na enchente. Para as universidades e institutos federais, 50 milhões, que também muitas universidades e institutos foram atingidos pelas águas, né? E os estudantes aqui, a nosso Instituto Federal, reabriu o Prelúdio, o instituto aqui, que era a antiga Mesbla, o Porto Alegre, né? Sim. Então, antecipação do 13º salário a 3.140 funcionários públicos das empresas brasileiras de serviços hospitalares. Então, o governo federal colocou muito recurso, Sofia, e direto. E ainda o pior de tudo do Leite, além dele não utilizar os recursos federais que estão disponíveis, né, é ele ir fazer palanque eleitoral num canal aí da grande mídia, né, no Canal Livre, que é um programa tradicional da nossa mídia, né. Eu assisto, o pessoal me critica muito aqui que eu assisto a mídia golpista, mas a gente tem que assistir a mídia golpista para saber o que eles estão tramando contra nós ali, né. E o Canal Livre é um programa que desta mídia golpista eu assisto, que às vezes tem gente boa até ali, né? Por incrível que pareça, vai gente boa. E o Leite fez um palanque ali, e o pior de tudo, como eu vinha dizendo, além de não aplicar os recursos, é mentir, dizendo que o governo federal não fez nada aqui. O Paulo Pimenta acabou com ele num vídeo muito bom aí. Paulo Pimenta indo lá nas casas que foram entregues, né? Conversando com as pessoas que ganharam as casas, né? Então aquilo ali desmascarou o Leite, né? A Letícia Fontoura está dizendo aqui, ó, que uma amiga dela em Canoas, de baixa renda, com 7 filhos pequenos, não recebeu nada do governo do estado. Teve perda total da casa. A Regina Alves, de Gravataí, dizendo que também conhece pessoas lá em Gravataí que não ganharam um tostão furado do governo Leite. O Otrebolo está dizendo aqui que teve que fazer um empréstimo, que não teve essa moleza, né? Enfim, é um desastre, né? O nosso governador do estado, e ele está aí dando continuidade ainda ao que vinha do Sartori. Nós precisamos nos livrar dessa gente, O Edgar quase foi para o segundo turno na última, e na próxima eleição, em 2026, nós vamos botar alguém no segundo turno, ou Edgar, ou Pimenta. Eu gostaria muito que fosse o Pimenta, o Edgar. Quem for aí, a gente tem que ir para o segundo turno e derrotar essa gente, né? E Porto Alegre. Essa é a nossa missão. Vamos a Porto Alegre.